Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, nós já pregamos, já falamos que a Bíblia sempre menciona o sábado. E tem um propósito nisso, combater a idolatria do sábado que havia na época. E ali, num sábado, era um costume do Senhor, um hábito bendito do Senhor, uma rotina abençoada, como nós já pregamos. Nós precisamos ter hábitos abençoados, hábitos com Deus. E o Senhor Jesus entrou na sinagoga e uma mulher que tinha uma enfermidade causada por um espírito. O texto é bem claro, tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos, né? O demônio estava até servindo o exército, né? E não deixava a mulher andar direito. Porque o texto diz que de modo algum podia endireitar-se. E refletindo nesse texto, não adiantaria para aquela mulher fazer um tratamento, fisioterapia, terapias, não resolveria. Porque o problema era causado por um espírito de enfermidade. E não há tratamento, terapias, fisioterapias, medicamentos que tirem espíritos que estão agindo sobre o corpo das pessoas. Então, quantas pessoas se encontram numa situação semelhante à situação dessa mulher? Pessoas com um determinado mal. Pode não ser nela, mas às vezes num familiar. Há muito tempo. Uma doença, uma limitação, um vício causado por um espírito ou por espíritos. Irmãos, quantos querem serem curados, libertos e não conseguem se endireitar. Tentaram muitos tratamentos que são paliativos, porque a causa era um espírito de enfermidade e não podem endireitar-se. Quantos se encontram nessa situação? Aqui o espírito estava na coluna da mulher. Muitas vezes o espírito está nas finanças da pessoa. Muitas vezes o espírito está trazendo um vício à pessoa. Eles trazem toda espécie de mal. E aqui era localizado na coluna dela, de modo que ela andava curvada e não podia endireitar-se. Irmãos, só tem uma solução nesses casos. É a saída do espírito de enfermidade. É a saída do espírito que causa o mal. É a libertação. Tem muitas enfermidades que a cura não é propriamente uma cura, mas uma libertação. Porque tem um espírito instalado, trazendo a enfermidade sobre o corpo da pessoa, às vezes sobre a mente dela, às vezes sobre as finanças dela, e muitas vezes trazendo vícios na mente dela, perturbações na mente dela, constante. Irmãos, a única solução é a saída desse espírito de enfermidade, esse espírito que causa o mal. E veja o que acontece aqui no versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livres da tua enfermidade. O Senhor Jesus não disse está curada. Eu não sei se a sua Bíblia tem essa versão ou não, mas essa versão, a corrigida, ela reflete mais aquilo que é preciso. O Senhor Jesus disse: estás livre da tua enfermidade. Ou seja, o espírito saiu por uma ordem, por uma intervenção do Senhor. O Senhor Jesus viu a mulher dentro da sinagoga e chamou a mulher e lhe deu a palavra de libertação. Essa palavra de libertação não é só para aquela mulher.
essa mesma palavra é para nós. Confesse comigo agora: eu estou livre do mal que me aflige. Assim como o Senhor ordenou, estás livre da enfermidade. Nós devemos confessar que nós estamos livres da ação desse espírito que causa o mal. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Mas, no caso típico dessa mulher, ela só endireitou-se depois que o Senhor colocou as mãos sobre ela. Aqui, no versículo 13 diz isso. Mas essa é a direção. O Senhor viu a mulher, o Senhor vê a nossa situação, quando nós estamos na presença dEle. Entenda, irmãos, serviço para o Senhor atenta para nós. Quando é que o Senhor atenta para nós, irmãos? Quando nós estamos murmurando, quando nós estamos reclamando: ó vida, ó azar, não consigo me endireitar, eu tenho que dormir curvada, levantar curvada, né? O Senhor atenta para nós quando, em primeiro lugar, quando nós estamos como aquela mulher, a mulher estava na igreja. O Senhor atenta para nós quando nós estivermos orando, conversando com Ele, né? Porque Deus não deixa a gente conversando sozinho. Ele é educado, Ele ouve a nossa oração, né? Quando nós estamos louvando e adorando, Deus atenta para nós. E Ele nos chama para que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Porque nós estamos cansados de repetir, e vou repetir mais uma vez: quanto mais próximo de Deus, mais longe dos males você estará. Porque não coabita. Entendam? Mais proximidade do Senhor libera o poder do Senhor, libera a palavra libertadora do Senhor. Então, aproxime-se. Você quer que os males que te afligem há 18, 20, 10 anos, saiam. Se aproxime do Senhor. Fica na presença do Senhor. Fica na casa do Senhor, como estava aquela mulher. E o versículo 13 diz: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando se crê na palavra do Senhor, Ele nos toca com o seu poder, o milagre se consuma. Naquele momento, irmãos, naquele exato momento, notem que aquela mulher não pediu nada para o Senhor. Ela não chegou: o Senhor me cura, o Senhor me liberta. Naquele momento a mulher não pediu a cura. Talvez ela tenha feito ao longo de 18 anos muitos pedidos, muitas orações, muitas campanhas. Talvez ela estivesse conformada com aquela situação, acostumado com aquele problema. 18 anos, irmão. Talvez ela estivesse acostumada com o problema. Nunca se acostume, nunca se acomode, nunca se conforme com o mal. Por menor que seja o mal, nunca passe um recibo para o diabo. Jamais. Jamais aceite o mal, por menor que seja. Lute contra esse mal. Não aceite nada do inimigo na sua vida, na sua família. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Pastor, eu estou com uma luta, não sei quantos anos. Não importa o tempo, irmãos. Nunca se acomode, nunca se acostume com esse mal. Nunca deixe de lutar contra ele. Não passe recibo para o diabo. Entendam, irmãos? Porque pode ocorrer um certo... eu estou encurvado assim há 18 anos, já estou até acostumado com isso. Não! Não se acostume com nada do inimigo na sua vida, com nenhum mal. Sem ela pedir, o Senhor a libertou. Talvez ela tenha pedido por muito tempo. Talvez ela tenha feito inúmeras campanhas dentro da igreja lá. E por não receber, talvez ela se conformou, se acomodou, se acostumou com o mal. Não se acostume. O cristão nunca deve de parar de clamar contra o mal, seja qual ele for. Não deixe de lutar, mas o principal é estar na presença do Senhor.
Aquela mulher, ela foi curada, ela foi liberta sem pedir, porque ela estava na presença do Senhor Jesus. Ela estava no lugar onde o Senhor Jesus estava. Talvez ela tenha pedido durante 18 anos de sofrimento, mas se acostumou com aquele mal, se acostumou em andar 18 anos andando curvada. Não se acostume, irmão. Não passe recibo para o diabo. Se tem um mal na sua vida, lute contra ele por toda a sua existência. Lute. Porque aquilo que não vem de Deus não pode ficar na vida de um cristão. Nenhum vício, nenhum mal, nenhuma perturbação, nenhuma enfermidade. Lute, irmãos. Lute. Escrevi um outro caso, Lucas 6,6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Irmãos, nós precisamos conhecer os pensamentos, né? Pelas atitudes a gente analisa aquilo que está nos cercando, né? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Um homem com o mal na mão também não pediu a cura naquele momento. Não se sabe quanto tempo o homem tinha aquele mal. Não se sabe quanto tempo ele orou, ele pediu, ele intercedeu, fez campanha, ou coisa parecida. Mas nós sabemos que na presença do Senhor, ele foi curado sem pedir. Estava na presença e obedeceu a ordem que o Senhor deu. Como a mulher está livre da sua enfermidade, ela glorificou. Aqui, o Senhor falou: estende a sua mão, ele estendeu. A obediência à palavra, nesse caso não precisou nem do toque. Algumas pessoas precisam do toque, outras não precisam. Mas um homem que não pediu, mas ele foi curado, porque estava na presença do Senhor. O que houve em comum entre esse homem e aquela mulher que andava encurvada é que ambos estavam no lugar certo, na presença do Senhor. Irmão, Deus é soberano. Ele pode te curar em qualquer lugar. Ele é soberano. Mas, na maioria dos casos, a bênção vai ser recebida quando você estiver na presença dEle, na casa dEle, louvando, glorificando, clamando, pedindo, intercedendo a Ele. E em muitos casos, você não vai precisar nem pedir, porque a bênção te alcançará. Quando você ouvir, crer e obedecer a palavra que o Senhor te der. A mesma palavra que ele deu para o Pedro, que estava... por que o Pedro passou a noite toda e não pescou nada? Porque estava pescando no lugar errado. E o Senhor deu a palavra mostrando qual é o lugar certo. Vai a alto mar. O lugar é importante, irmãos. O lugar aonde se louva a Deus. O lugar onde se adora a Deus. Na igreja, na casa do Senhor. Ambos estavam na casa do Senhor. E o Senhor passou por lá e curou a ambos, sem que eles pedissem. Entende, irmãos? Independente da sua situação, quanto tempo você tem buscado, não saia do lugar certo. Porque enquanto você estiver no lugar certo, a hora certa vai chegar. Mesmo que tenha um mal antigo, mas eu já frequentei, já pensou se aquela mulher falou: eu já estou na igreja há 17 anos, eu não vou mais na igreja. Perdi a bênção. Mesma coisa com esse homem, né? Então busque a Deus, venha na sua casa, na sua presença,
um dia Ele lhe trará a bênção, a vitória, irmãos. Porque Deus, Ele não tem prazer em reter bênção de ninguém, irmãos. Deus trabalha com propósitos. E se a bênção ainda não veio, é porque os propósitos do Senhor não foram atingidos. E os propósitos não foram atingidos porque muitas vezes falta obediência, uma prática nossa, uma entrega nossa. Muitas vezes, ninguém atira o sapato em mim, como fizeram com Bush. Mas muitas vezes a bênção não é recebida porque a bênção está sendo idolatrada. Eu vou na igreja por causa da minha bênção. Eu quero a minha bênção. É minha bênção. É minha bênção. E Deus? Não, eu quero a minha bênção. Se esquecem do abençoador e só idolatram a bênção. Mas, se permanecerem na presença do Senhor, e como nesse caso específico dos dois, nem sequer pediram, o Senhor os abençoou. Imagina quanto tempo aquela mulher clamou pela sua cura. Nós temos que clamar, temos que pedir, mas não devemos sair da presença, da comunhão com o Senhor. Agora, não pare de buscar a presença do Senhor. Não pare de buscar o seu milagre, a sua bênção. Não o idolatre. Senhor, eu vim te louvar, te adorar, confio em ti. E Senhor, eu preciso de ti. O Senhor conhece a minha situação, Senhor. O Senhor sabe aquilo que eu tenho buscado, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer na hora certa, Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é o seu propósito? O que o Senhor quer mudar em mim, Senhor? Então, eu vou mudar. E aí, o propósito de Deus é atingido e a bênção é liberada. Porque Deus não quer ver, Deus não retém bênção, não, irmãos. Para ver a pessoa sofrendo aflita. Muitas vezes, a bênção retarda por uma falha nossa, de não atingirmos o propósito do Senhor. E Deus já falou, através da pregação. Já pensou, 18 anos ouvindo mensagem? Quantas vezes Deus falou aquilo que precisa ser mudado em nós? Agora, não se acostume com o mal. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de orar ao Senhor. Lute contra o mal. Se for necessário, lute contra o mal por toda a sua vida. Senhor, eu quero a libertação. Quero a libertação da minha mãe. Quero a libertação do meu pai. Eu te adoro, eu te louvo. Não estou idolatrando a bênção. Mas, Senhor, eu continuo na luta. Eu não vou desistir, não vou passar recibo para o diabo. Não vou me conformar. Não, larga a mão, deixa ele. Nunca jogue a toalha, irmão. Nunca fale, deixa para lá. Nunca, irmão. Se tem um mal, ele tem que sair. Um mal não combatido, ele só cresce. Ele só avança, ele só traz mais sofrimento. Tem que combater os males. Tem que combater. Se for necessário, tem até ele sair ou a vida toda. Tem que combater, irmãos. A gente faz campanhas atrás de campanhas combatendo os males. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora do encontro com o Senhor, do encontro com a palavra do Senhor. E a bênção chegará, será liberada. E aqui, veja aqui um impedimento que a gente tem que estar atento. Lucas 13, 14, o texto da mulher. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é necessário trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, essa crente, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa?
conscientemente ou não, religiosos agem assim. Agem em concordância com a vontade do inimigo, impedindo a libertação. Religiosos agem assim. Mulher se conforma, é porque no sábado não pode curar não. Usando pasta de figos não pode não. Usando óleo ungido não pode não. Usando a água não pode não. Usando a rosa não pode não. São religiosos que pensam mais na doutrina do que nas pessoas. Amam mais as doutrinas do que as pessoas. Aqui eles amavam mais os animais do que as pessoas, porque eles cuidavam dos animais no sábado, mas não queriam cuidar das pessoas no sábado. Não queriam que as pessoas fossem cuidadas no sábado. Religiosos, com as suas oposições, trazem acomodação, trazem conformismo, trazem até inércia as pessoas com suas doutrinas. Nós citamos o caso da irmã Nice. A irmã Nice estava com a direção de Deus, foi no hospital orar pela irmã, ofereceu oração para a mulher do lado, que estava enferma. Ela estava com a bênção na mão para entregar para a mulher. E a mulher falou, não, se a senhora não tiver véu, eu não aceito a oração. Perdeu a bênção, perdeu a cura, por causa de uma religiosidade. Ela viu a irmã Nice de cabelinho curto aí, né? Não, você tem que ter véu, né? Aonde está isso na palavra? Então, irmãos, vejam como o inimigo age, como ele coloca os impedimentos, mas nós vamos perseverar. E às vezes um obstáculo de um líder religioso é um grande mal, irmão. A face de tais pessoas. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Agem sobre a influência do inimigo para impedir a libertação de pessoas. Entendam? Não sabemos, a Bíblia não revela, mas o que se passava naquela sinagoga. O Senhor diz, eles amam mais os animais e as doutrinas do que as pessoas. Entenda, irmãos, Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus demonstrou seu infinito amor por nós. E Deus estabeleceu uma regra. Amar o próximo como a si mesmo. Entendam? Tudo que nós fizermos tem que ser para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas. É demonstração de amor. Entendam? No versículo o Senhor diz aqui, não convinha soltar da prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. O que importa, irmãos, é que a obra do diabo seja desfeita e as pessoas libertas. Isso é que importa, irmãos. E ela só é desfeita se você continuar na presença do Senhor, no lugar certo, não parar de lutar, resistir ao inimigo e às suas obras a vida toda. Não se acomode. Não, mas ele não tem mais jeito. Não diga isso. Não há essa conversa de não tem mais jeito para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não, para Deus, pode não ter mais jeito para os homens, mas para Deus tem jeito. O mal tem que sair. Mas é 18 anos, não importa. O mal tem que sair. Agora, não faça da sua luta uma paranoia, como nós já falamos. O nosso objetivo maior é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Mas não faça da luta uma paranoia, não fique o tempo todo falando da sua luta. Mas não se acomode com o mal. Não pare de lutar. E lute no lugar certo, na casa de Deus, na presença do Senhor. Se os dois não estivessem na igreja, não teriam um encontro com o Senhor, não teriam a bênção que tiveram. Irmão, não importa o tempo que você tem lutado contra o mal. Se ele não saiu, continue lutando. Não se acostume com o mal. Não se acomode com o mal. Nunca fale, deixa para lá. É assim mesmo, eu já me conformei. Não se conforme com o mal. Não passe recibo para o diabo.
Nunca deixe de lutar em todas as áreas da sua vida. Enquanto você estiver vivo, lute, combata, seja qual for o mal. Não aceite. Não aceite na saúde, nas finanças, na família, não aceite. Se opõe a ele, não se alie a ele. Não coloque sujeira embaixo do tapete. Tem o mal, ele tem que sair. Ele é causado por um espírito. Não tenha nada de espíritos imundos na sua vida, nada. Se tiver, tem que sair, lute. Não pare de lutar. Essa é a vontade do nosso Deus. Esforce-te com bom ânimo e lute até que o mal saia. Lute, use as armas da palavra do Senhor, mas lute no lugar certo, na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome de Jesus.